Vivemos numa era onde a ansiedade se tornou uma pandemia silenciosa, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Estudos revelam que os transtornos de ansiedade aumentaram drasticamente nas últimas décadas, especialmente entre jovens adultos. Esta realidade perturbadora não distingue classe social, nível educacional ou background religioso, atingindo indiscriminadamente nossa sociedade contemporânea. As redes sociais, a pressão profissional constante e a incerteza econômica alimentam um vicioso de preocupações que parecem nunca cessar. Muitos cristãos se perguntam se existe alguma orientação divina para lidar com essa luta mental que os assombra diariamente. A sensação de estar constantemente no limite tornou-se o novo normal para uma geração inteira de brasileiros. Curiosamente, há cerca de 3.000 anos, um rei de Israel enfrentava exatamente os mesmos dilemas que atormentam nossa mente moderna. Este monarca não apenas experimentou ansiedade profunda, mas também documentou suas lutas e descobertas numa coleção de escritos que chegaram até nós. Suas palavras ecoam com uma precisão assustadora os sentimentos que experimentamos no século XXI. O livro dos Salmos representa muito mais que uma coletânea de cânticos religiosos. Constitui um manual prático sobre saúde mental, escrito milênios antes da psicologia moderna existir. Davi, o principal autor, enfrentou perseguições, traições, guerras e conflitos familiares que geraram nele os mesmos sintomas que reconhecemos hoje como ansiedade generalizada, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Mas aqui reside algo extraordinário. Este mesmo livro que diagnostica com precisão os males da mente humana também oferece soluções práticas e eficazes para superá-los. As estratégias desenvolvidas por Davi transcendem denominações religiosas e encontram respaldo até mesmo na neurociência contemporânea, revelando princípios atemporais sobre como nossa mente processa e supera o medo. Davi não era um teórico da saúde mental. Ele era um praticante forçado pelas circunstâncias extremas que enfrentou. Desde jovem, quando enfrentou Golias, até seus últimos dias como rei, experimentou praticamente todas as formas de pressão psicológica que um ser humano pode suportar. Suas experiências incluíam ameaças de morte constantes, responsabilidades governamentais esmagadoras e conflitos familiares devastadores que destroçaram seu coração paterno. No Salmo 55, 4, 5, Davi descreve seus sintomas com uma precisão que surpreenderia qualquer psiquiatra moderno. Meu coração se contorce dentro de mim. Terrores mortais caíram sobre mim. Medo e tremor me sobrevieram. Horror me envolveu. Esta descrição corresponde exatamente aos sintomas clínicos de um ataque de pânico, incluindo palpitações cardíacas, sensação de morte iminente e tremores incontroláveis. O que torna Davi único não é apenas sua honestidade brutal sobre suas lutas mentais, mas sua metodologia para processá-las. Ele desenvolveu um sistema que combinava autoanálise profunda, técnicas de respiração, meditação focada e reestruturação cognitiva, conceitos que a psicologia descobriu oficialmente apenas no século XX. Seus salmos funcionavam como sessões de terapia documentadas, onde ele externalizava seus medos para poder confrontá-los racionalmente. A genialidade de Davi residia em sua capacidade de não mascarar ou espiritualizar superficialmente seus problemas mentais. Ele reconhecia que a ansiedade era uma experiência humana legítima que requeria estratégias concretas, não apenas orações vagas ou pensamento positivo. Seus escritos demonstram um equilíbrio sofisticado entre fé genuína e psicologia prática, oferecendo esperança sem negar a realidade do sofrimento psíquico. Mais impressionante ainda é como Davi documentou não apenas seus problemas, mas todo o processo de recuperação e crescimento através deles. Ele nos legou um mapa detalhado de como navegar pelas tempestades mentais que inevitavelmente enfrentamos, transformando suas cicatrizes psicológicas em sabedoria prática para as gerações futuras que lutariam contra os mesmos demônios internos. Quando examinamos os Salmos com lentes contemporâneas, descobrimos que Davi
identificou e categorizou praticamente todos os tipos de ansiedade reconhecidos pela psiquiatria atual. No Salmo 139, 23, 24, ele demonstra consciência sobre padrões de pensamento destrutivos, pedindo para que Deus examine seus pensamentos inquietantes, uma referência clara ao que hoje chamamos de ruminação mental. Esta autoconsciência sobre processos cognitivos era revolucionária para sua época. A ansiedade social também aparece consistentemente nos escritos davídicos, especialmente quando ele descreve o medo do julgamento alheio e da rejeição pública. No Salmo 31, 11, ele admite: "Por causa de todos os meus adversários, me tornei objeto de desprezo para os meus vizinhos, motivo de pavor para os meus conhecidos." Esta vulnerabilidade sobre como a opinião alheia afetava seu bem-estar psicológico ecoa perfeitamente as lutas da geração das redes sociais, que hoje diagnosticamos como transtorno de estresse pós-traumático, encontra expressão vívida no Salmo 6, onde Davi descreve insônia, exaustão física e flashbacks emocionais. Ele relata como eventos passados continuavam a atormentá-lo no presente, causando sintomas físicos reais como ossos que se abalaram e olhos que se consumiram de tristeza. Esta conexão entre trauma psicológico e manifestações físicas antecipa descobertas médicas modernas sobre psicossomática. A ansiedade generalizada, caracterizada por preocupações excessivas sobre o futuro, permeia diversos salmos, onde Davi expressa inquietações sobre segurança, provisão e estabilidade. No Salmo 94, 19, ele revela: "Quando se multiplicavam dentro de mim as minhas inquietações", descrevendo exatamente o processo mental de cascata que terapeutas cognitivos identificam como o núcleo dos transtornos ansiosos contemporâneos. Mas Davi não parou no diagnóstico. Ele desenvolveu uma taxonomia completa de gatilhos, sintomas e padrões, criando essencialmente o primeiro manual de saúde mental da história. Esta sistematização permitiu que ele desenvolvesse intervenções específicas para cada tipo de luta psicológica, estabelecendo fundamentos que a psicoterapia moderna ainda utiliza, mesmo sem reconhecer suas origens bíblicas milenares. Pesquisas com neurociência revelam que as técnicas desenvolvidas por Davi nos Salmos ativam exatamente as mesmas regiões cerebrais que terapias modernas bem-sucedidas. Quando ele praticava o que chamava de meditar dia e noite na lei divina, estava essencialmente realizando mindfulness focado, uma técnica que demonstradamente reduz a atividade da amígdala, centro cerebral do medo, e fortalece o córtex pré-frontal, responsável pela regulação emocional. A prática davídica de verbalizar suas angústias detalhadamente, como vemos no Salmo 142, corresponde precisamente ao que terapeutas chamam de labeling emocional ou rotulação de sentimentos. Estudos de neuroimagem mostram que nomear emoções ativa o córtex pré-frontal ventromedial, reduzindo automaticamente a intensidade da resposta emocional primitiva. Davi descobriu intuitivamente que articular medos os tornava menos ameaçadores e mais manejáveis cognitivamente. As técnicas de respiração implícitas em muitos salmos, especialmente aqueles que enfatizam suspirar ou clamar, estimulam o nervo vago, ativando o sistema nervoso parasimpático, responsável pela rede de relaxamento. O Salmo 62:1, "Somente em Deus a minha alma encontra descanso", descreve um estado fisiológico específico, onde a frequência cardíaca diminui e a tensão muscular se reduz. Exatamente o objetivo das técnicas de respiração controlada modernas. A estratégia davídica de recordar as obras do Senhor no passado funciona como uma forma sofisticada de reestruturação cognitiva, onde memórias positivas são deliberadamente acessadas para contrabalançar pensamentos catastróficos. Neurologicamente, este processo fortalece vias neurais associadas à esperança e competência, enquanto enfraquece circuitos relacionados ao desamparo aprendido, criando literalmente novos padrões de pensamento mais saudáveis.
O aspecto mais fascinante é como Davi intuitivamente compreendeu que mudanças mentais duradouras requerem prática repetitiva e consistente. Seus salmos funcionavam como exercícios neuroplásticos, onde repetir verdades específicas sobre identidade, propósito e segurança gradualmente rewrites os programas mentais automáticos que geram ansiedade, estabelecendo fundamentos neurológicos para a paz interior duradoura. Davi desenvolveu uma metodologia sistemática para processar emoções destrutivas que pode ser observada consistentemente ao longo dos salmos. Primeiro, ele praticava a honestidade radical consigo mesmo e com Deus, recusando-se a minimizar ou espiritualizar prematuramente suas lutas. No Salmo 7, 2, 3, ele admite: "No dia da minha angústia busquei o Senhor. De noite estendia as mãos sem cessar. A minha alma recusava ser consolada." Esta transparência emocional criava o espaço necessário para a cura genuína. O segundo passo envolvia a externalização controlada, onde Davi literalmente despejava seus sentimentos através de palavras específicas e detalhadas. Diferentemente de ventilação emocional destrutiva, ele canalizava suas emoções através de estruturas poéticas que lhe permitiam expressar intensidade sem perder controle racional. Esta técnica mantinha o córtex pré-frontal engajado mesmo durante picos emocionais intensos, prevenindo decisões impulsivas prejudiciais ou comportamentos autodestrutivos. Depois da externalização, Davi consistentemente praticava o que podemos chamar de pivô cognitivo, um redirecionamento deliberado do foco mental das circunstâncias para verdades transcendentes. No Salmo 13, ele passa de "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim?" para "Eu, porém, confio na tua misericórdia." Este movimento não era negação ou pensamento positivo superficial, mas uma escolha consciente de ancorar sua identidade em realidades maiores que suas circunstâncias temporárias. A quarta fase envolvia o que Davi chamava de esperar no Senhor, um estado ativo de expectativa esperançosa que combinava paciência com preparação para a ação construtiva. Esta espera ativa mantinha-o psicologicamente equilibrado entre passividade depressiva e ansiedade antecipatória, criando mental optimal para a tomada de decisões sábias e resposta apropriada quando oportunidades de mudança surgissem. Finalmente, Davi cultivava gratidão antecipada, celebrando soluções antes delas se manifestarem completamente. Esta prática fortalecia vias neurais associadas à esperança e otimismo realista, criando um ciclo virtuoso onde expectativas positivas aumentavam a probabilidade de outcomes favoráveis. Se inscreva no canal para descobrir como aplicar esses princípios em situações específicas. O primeiro princípio prático extraído dos Salmos é o desenvolvimento do que Davi chamava de local secreto, um espaço mental e físico dedicado exclusivamente ao processamento emocional construtivo. No Salmo 91:1, ele menciona: "Aquele que habita no abrigo do Altíssimo", referindo-se não apenas a um conceito espiritual, mas a uma prática concreta de criar refúgios psicológicos onde ansiedades podem ser examinadas sem julgamento ou pressão externa. Para aplicar isto hoje, estabeleça períodos diários não negociáveis de 5 a 10 minutos, onde você pode honestamente avaliar seu estado emocional interno. Assim como Davi escrevia seus salmos, documente seus sentimentos específicos usando palavras precisas, ao invés de termos vagos como estressado ou mal. Esta prática de rotulação emocional detalhada ativa o córtex pré-frontal, reduzindo automaticamente a intensidade das emoções negativas e aumentando sua capacidade de responder racionalmente. A segunda aplicação envolve o desenvolvimento de âncoras cognitivas, verdades específicas sobre sua identidade e propósito, que funcionam como pontos de referência durante tempestades emocionais. Davi constantemente retornava a declarações como "Eu sou teu servo" ou "Tu és meu pastor", criando uma identidade estável independente de circunstâncias flutuantes.
Identifique 3 verdades fundamentais sobre quem você é em Cristo e pratique recitá-las especificamente durante momentos de ansiedade elevada. O terceiro, princípio prático, é o que chamaríamos de respiração contemplativa. A prática de sincronizar respiração física com verdades espirituais específicas. Davi frequentemente usava a palavra selá nos Salmos, que indica uma pausa para reflexão profunda. Inspire lentamente enquanto medita numa promessa bíblica específica. Segure a respiração por alguns segundos, permitindo que a verdade se assentasse. Então, expire, liberando conscientemente tensões e preocupações específicas que está carregando. A quarta aplicação envolve desenvolver o que Davi demonstrava como memória ativa. A prática deliberada de recordar evidências passadas da fidelidade de Deus durante situações específicas. Mantenha um registro escrito de orações respondidas, provisões inesperadas e momentos de direcionamento divino claro. Durante períodos de ansiedade, consulte ativamente este registro para contrabalançar pensamentos catastróficos com evidências históricas concretas da bondade divina em sua vida. Davi enfrentou constantemente o que psicólogos modernos chamam de pensamento catastrófico. A tendência mental de imaginar os piores cenários possíveis e tratá-los como inevitáveis. No Salmo 55:5, ele descreve como terrores mortais caíram sobre ele, revelando que mesmo um homem segundo o coração de Deus lutava contra projeções mentais destrutivas sobre futuros terríveis. Sua honestidade sobre esta luta oferece esperança para qualquer pessoa que se sente culpada por enfrentar pensamentos similares. O método davídico para combater catastrofização envolvia o que ele chamava de examinar os pensamentos. No Salmo 139, 23 e 24, ele pede que Deus examine seus pensamentos inquietantes, uma prática de metacognição onde ele observava seus próprios padrões de pensamento, ao invés de simplesmente ser dominado por eles. Esta distância observacional criava espaço cognitivo necessário para avaliar racionalmente a probabilidade real dos cenários temidos versus sua intensidade emocional percebida. Quando pensamentos catastróficos surgiam, Davi praticava o que podemos chamar de teste de realidade espiritual, questionando se seus medos eram compatíveis com o caráter e as promessas divinas. No Salmo 46, 1-3, mesmo reconhecendo cenários genuinamente aterrorizantes como terremotos e montanhas desmoronando no mar, ele conscientemente escolhia ancorar-se na verdade de que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Esta não era negação, mas perspectiva corretiva, baseada em realidade transcendente. Uma técnica específica que Davi desenvolveu era transformar declarações catastróficas em perguntas diretas a Deus. Ao invés de declarar, "Vou ser destruído", ele perguntava, "Até quando, Senhor?" Esta reformulação linguística mudava sua posição mental de vítima passiva para parceiro ativo numa conversa, restaurando o senso de controle e possibilidade. Perguntas mantêm o córtex pré-frontal engajado, enquanto declarações catastróficas ativam centros primitivos de pânico no cérebro. A estratégia mais poderosa de Davi era desenvolver cenários alternativos baseados no caráter divino, ao invés de simplesmente tentar suprimir pensamentos negativos. No Salmo 23, ele reconhece o vale da sombra da morte como realidade possível, mas imediatamente constrói um cenário alternativo onde ele caminha através do vale acompanhado e protegido. Esta técnica de cenários paralelos oferece à mente opcionalidade cognitiva, reduzindo a sensação de inevitabilidade que alimenta a ansiedade crônica. O conceito revolucionário que Davi descobriu é que medo não precisa ser eliminado para ser superado. Ele pode ser transformado em combustível para crescimento espiritual e psicológico. No Salmo 56:3, ele declara: "Quando eu temer, em ti confiarei", estabelecendo uma fórmula onde medo torna-se um gatilho automático para exercitar confiança, ao invés de um sinal para pânico ou retirada.
Esta reprogramação mental transforma uma emoção destrutiva numa oportunidade de fortalecimento espiritual consistente. Metodologia davídica envolvia reconhecer medo como informação válida sobre situações que requerem sabedoria e preparação, sem permitir que ele dominasse processos de tomada de decisão. Ele distinguia entre medos racionais, que alertam para perigos reais, e ansiedades irracionais, que simplesmente drenam energia sem produzir soluções construtivas. Esta discriminação cognitiva permitia-lhe responder apropriadamente a ameaças genuínas, enquanto rejeitava preocupações improdutivas que não contribuíam para a segurança ou bem-estar real. Davi também desenvolveu o conceito de medo santo, uma reverência profunda por Deus, que contextualiza e redimensiona todos os outros medos. No Salmo 25:14, ele explica que o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Este medo reverencial funciona como uma hierarquia cognitiva, onde respeito pela soberania divina automaticamente reduz a intensidade de medos menores, criando perspectiva apropriada sobre quais ameaças verdadeiramente merecem nossa energia mental e emocional. Uma técnica específica que Davi empregava era transformar confissões de medo em declarações de dependência divina. Ao invés de simplesmente admitir "tenho medo", ele reconfigurava a experiência como "preciso da tua força". Esta reformulação linguística mudava sua identidade de pessoa fraca, aterrorizada, para filho amado, procurando recursos do Pai Celestial, mantendo dignidade pessoal enquanto reconhecia limitações humanas legítimas. O resultado final desta transformação era o desenvolvimento do que Davi chamava de coração firme, um estado psicológico de estabilidade interna que permanecia consistente, independente de circunstâncias externas flutuantes. No Salmo 112, 7, 8, ele descreve como alguém com coração firme não temerá más notícias, porque sua confiança está estabelecida em fundamentos imutáveis. Esta estabilidade emocional não era ausência de sentimentos, mas capacidade de funcionar efetivamente mesmo durante tempestades emocionais intensas. A resiliência que Davi desenvolveu não era resultado de uma experiência única de transformação, mas produto de práticas diárias consistentes que gradualmente fortaleceram sua capacidade de recuperação emocional e espiritual. Ele compreendeu que estabilidade mental genuína requer manutenção ativa através de disciplinas específicas praticadas regularmente, não apenas durante crises. Seus salmos revelam um sistema sofisticado de manutenção preventiva da saúde mental que antecipa pressões antes delas se tornarem esmagadoras. O primeiro componente desta resiliência era o que ele chamava de meditação contínua, a prática de manter um diálogo interno constante, focado em verdades transcendentes ao invés de circunstâncias temporárias. No Salmo 1:2, ele descreve como o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esta não era uma atividade religiosa formal, mas um hábito mental de filtrar experiências através de lentes espirituais, mantendo perspectiva eterna, mesmo durante pressões mundanas intensas. A segunda prática envolvia desenvolvimento deliberado de gratidão específica e detalhada, especialmente durante períodos de estresse elevado. Davi não praticava gratidão genérica, mas reconhecimento preciso de provisões, proteções e direcionamentos específicos que havia experimentado. No Salmo 103:2, ele instrui sua alma a não esquecer nenhum de seus benefícios, indicando um esforço consciente para catalogar e recordar evidências concretas da bondade divina. Esta prática contrabalança a tendência natural da ansiedade de magnificar problemas enquanto minimiza recursos disponíveis. O terceiro elemento era a construção intencional de comunidade espiritual saudável, reconhecendo que isolamento amplifica a ansiedade, enquanto conexões genuínas oferecem perspectiva e suporte prático. Davi consistentemente buscava conselheiros e mantinha relacionamentos com pessoas que compartilhavam valores similares e poderiam oferecer sabedoria durante períodos de confusão mental.
Ele compreendeu que resiliência individual tem limites e requer rede de apoio composta por pessoas emocionalmente maduras. A quarta prática envolvia preparação espiritual para a adversidade futura através do que ele chamava de fortalecer-se no Senhor. Durante períodos de relativa paz, Davi deliberadamente cultivava recursos internos que seriam necessários durante tempestades futuras. Esta preparação incluía memorização de verdades específicas, desenvolvimento de disciplinas espirituais consistentes e prática de técnicas de regulação emocional antes da pressão atingir níveis críticos, criando reservas de estabilidade que poderiam ser acessadas durante crises inesperadas. O impacto transformador dos Salmos transcende denominações religiosas e encontra aplicação até mesmo em contextos seculares de saúde mental, demonstrando que Davi descobriu princípios universais sobre funcionamento psicológico humano que permanecem válidos, independente de crenças específicas. Terapeutas cognitivos modernos frequentemente utilizam técnicas que Davi pioneirizou há 3 milênios, mesmo sem reconhecer suas origens bíblicas. Esta universalidade sugere que ele acessou verdades fundamentais sobre como nossas mentes processam medo, esperança e identidade pessoal. A genialidade duradoura da abordagem davídica reside em sua integração holística de aspectos cognitivos, emocionais, físicos e espirituais do bem-estar humano. Enquanto terapias contemporâneas frequentemente compartimentalizam estas dimensões, Davi compreendeu intuitivamente que saúde mental genuína requer alinhamento entre pensamentos, sentimentos, comportamentos e valores transcendentes. Seus salmos funcionam simultaneamente como exercícios cognitivos, expressão emocional, prática espiritual e até mesmo ativação de respostas físicas através de técnicas de respiração e postura. Para implementar esta sabedoria hoje, comece estabelecendo uma rotina diária de 10 minutos, onde você pratica honestidade emocional radical, seguida por redirecionamento cognitivo baseado em verdades bíblicas específicas sobre sua identidade em Cristo. Documente este processo escrevendo seus próprios salmos pessoais, onde você expressa lutas genuínas e depois as contextualiza dentro da realidade maior do caráter e promessas divinas. Esta prática desenvolverá músculos espirituais que sustentarão você durante pressões futuras inevitáveis. Lembre-se que o objetivo final não é a eliminação completa de ansiedade, uma meta impossível e até mesmo prejudicial, mas desenvolvimento de capacidade para navegar através de desafios emocionais, mantendo paz interior, propósito claro e esperança genuína. Davi nunca prometeu vida livre de dificuldades, mas demonstrou como dificuldades podem tornar-se catalisadores para crescimento espiritual profundo, ao invés de simplesmente obstáculos para a felicidade superficial. O livro da Bíblia, que previu a ansiedade moderna, oferece muito mais que alívio temporário. Ele providencia um mapa completo para a transformação psicológica duradoura, baseada em relacionamento íntimo com o Criador que desenhou nossa mente para funcionar optimal quando alinhada com seus princípios eternos. Que você encontre neste tesouro antigo as chaves para a liberdade mental que sua alma anela e que Cristo morreu para lhe proporcionar. Deixe seu comentário compartilhando como estes princípios têm impactado sua jornada pessoal de superação da ansiedade.